Olá pessoal, meu nome é Paulo Márcio Amaro, sou professor de violino. Vou estar disponibilizando aqui neste canal algumas ideias, algumas dicas que vão facilitar o seu trabalho, o seu estudo com o violino. Tanto você que é aluno iniciante, começou há pouco tempo, como para você também que já tem alguma experiência no estudo de violino, e como também para você que já está lá no ensino avançado do instrumento, como lá no curso técnico. Eu vou estar disponibilizando algumas ideias, algumas noções, alguns exercícios preliminares, algumas dicas, né, para ajudar o seu estudo de violino. Daqui a pouco a gente volta. Olá, querido aluno, querida aluna. Esse vídeo é um vídeo assim bem simples, bem objetivo, e vai falar um pouquinho sobre o violino, né? Recordando um pouquinho daquelas aulas que nós tivemos no início do nosso trabalho, aqueles alunos que estão iniciando, né? Então, eu vou falar um pouquinho do instrumento, do violino, tá? O violino, então, pessoal, faz parte, como todo instrumento, de uma família. Nós temos na família dos instrumentos, nós temos instrumentos de cordas, nós temos instrumentos de sopros, nós temos instrumentos de percussão, nós temos o instrumento com tecla, né, que por alguns estudiosos também são instrumentos de percussão, mas nós vamos atentar para a família dos instrumentos de corda. Os instrumentos de corda, nós temos assim duas famílias assim, distintas, que no início, historicamente, se a gente for olhar, são é, parentes muito próximos, né? Que são os instrumentos de cordas friccionadas e são os instrumentos de cordas dedilhadas. Os instrumentos de cordas dedilhadas é o violão, né? A viola caipira, todos os instrumentos que você usa o dedo para você dedilhar as cordas, né? E você tem os instrumentos de cordas friccionadas, que é, nesse caso, o violino. O violino faz parte da família dos instrumentos de cordas friccionadas. Essa família, além do violino, né, nós temos mais três instrumentos. Nós temos o violino, que é o instrumento mais agudo, né, que toca na região mais aguda. Nós temos, abaixo dele, nós temos a viola. Depois nós temos o violoncelo e depois temos o contrabaixo. Tá? São esses quatro instrumentos que fazem parte da família dos instrumentos de cordas friccionadas. Por ser o violino também um instrumento muito conhecido, é também chamado, às vezes, muitas pessoas denominam família do violino. Né? Então, a família do violino tem o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. E temos também a família das cordas, né? Mas essas cordas, assim, se a gente for falar direitinho, são a família das cordas friccionadas, tá? Porque todos esses quatro instrumentos a gente usa o arco. Também o arco para cada instrumento tem o seu tamanho, né? Tem o seu proporcionalmente proporcional a cada instrumento, tanto ao violino quanto à viola, o violoncelo e o contrabaixo, ok? Todas as partes do violino têm nomes, né? Nomes bem específicos, e são muitas as partes. Eu vou falar aqui basicamente as mais importantes, as mais conhecidas, tá? Começando aqui de cima, eu tenho a voluta, que é essa voltinha aqui, tá bom? Bem clássico, né? Dos instrumentos de corda, de cordas friccionadas. Eu tenho a voluta, eu tenho essa caixinha aqui que se chama cravelhal. O cravelhal é o lugar onde se encontram as cravelhas. No violino eu tenho quatro cravelhas para cada corda. Então eu tenho primeira cravelha, segunda, terceira e quarta. A primeira cravelha da primeira corda, segunda corda, terceira corda e quarta corda. Então eu tenho aqui as cordas do violino. Quais são elas? A Mi, a primeira corda, Lá, segunda corda, Ré, terceira corda e a Sol, a quarta corda. Tá joia? Eu tenho aqui abaixo dessas cravelhas, eu tenho o braço do instrumento, onde eu seguro o instrumento, né? O braço do instrumento. Na frente do braço eu tenho essa peça preta aqui, correto? Que se chama espelho. O espelho tem acima
dele ele tem as cordas, né? As cordas ficam suspensas aqui, desse ponto até o cavalete, correto? Esse pontozinho aqui que tem esse relevo um pouquinho mais alto, ele se chama pestana. É um pequeno relevo que deixa a corda suspensa, né, livre nesse espaço, né, para que eu tocando com o arco, friccionando o arco, né, porque são cordas friccionadas, eu vou friccionar o arco e vai produzir o som do instrumento. Tá joia? Então eu tenho aqui as 4 cordas. Eu tenho o cavalete, então eu tenho abaixo do cavalete eu tenho o estandarte. Esse estandarte aqui, ó, ele tem umas pecinhas pequenas que se chamam afinadores ou microafinadores. Porque na verdade eu tenho 2 sistemas de afinação no instrumento. Eu tenho as cravelhas, que afinam o instrumento, quando eu tenho uma diferença muito grande, quando a corda está bem distante do ideal, está, né, desafinado, vamos dizer, então eu ajusto as cravelhas, né, vou apertando ou vou desapertando até a corda, né, se aproximar da afinação ideal. Quando a diferença é bem pouquinha, eu tiro a diferença aqui nesses microafinadores, né, que trabalham também como as cravelhas, só que de forma bem menor, né? Então eu tenho aqui os microafinadores. Eles podem ser 4 para cada corda, um para cada corda, às vezes 2, às vezes 3, às vezes um só, ou às vezes nenhum, né? Tem música que não usa afinador, né? Vai de cada um, né? Eu tenho o estandarte, eu tenho a queixeira, tá bom? Que eu vou apoiar o queixo, né? Eu tenho aqui essa parte, esse pino aqui, que se chama, um pino que chama botão. Esse botão, então, pessoal, ele prende, então, através desse rabichozinho aqui, ele prende o estandarte e prende as cordas. E prende também o cavalete, correto? Que ele não está preso, ele não está colado, ele só está firme pela pressão das cordas, tá bom? Eu tenho, então, a parte de trás aqui, eu tenho essa peça que se chama, um acessório que se chama espalheira, tá? A espalheira tem vários tamanhos, vários modelos, ela é regulável, né? E isso vai compor o espaço que existe entre o seu ombro e o instrumento para que você realmente toque na posição ideal, né? Na posição horizontal, para não ficar o violino caindo, né? Então, foi adaptado esse acessório aqui ao instrumento, né? Veja que ela não apoia atrás na madeira, ela faz essa voltinha, mas ela não encosta para não interferir no som do instrumento, ok? Eu tenho essa parte lateral aqui, ó, né? Essa parte lateral do instrumento são as costilhas, né? Essa madeira toda curva aqui, toda trabalhada aqui. Veja que tem essa madeira trabalhada de forma, né, de forma ondulada dos dois lados. E eu tenho 2 tampos. Eu tenho o tampo da frente e o tampo de trás, né? Vocês podem ver que todo o desenho do instrumento é feito com uma madeira toda ondulada. Então é importante, deixando aqui uma importante informação. Importante deixar o instrumento sempre guardado no lugar fresco, né? Sem muito calor, onde não é quente. Por quê? Ele vai começar, se ficar muito quente, com as diferenças, mudanças de temperatura, ele pode sofrer, ele pode descolar, né? E se descolar, a gente tem que levar um instrumento, outro detalhe, no profissional que trabalha com o instrumento, né? Com o luthier. Eu preciso levar no luthier, que ele tem uma luteria, onde ele trabalha a manutenção do instrumento, né? Colagem, ele desmonta, ele faz a manutenção, ele constrói instrumentos. Tá joia? Bom, aqui no instrumento, no tampo da frente, eu tenho esses 2 furos, né? Que também são desenhos bem clássicos, né? Do instrumento de cordas, né? De cordas friccionadas. Eu tenho os Fs, né? Em forma de F. Esse F, então, é onde sai o som do instrumento, ok? Então, na hora que eu estou tocando, eu vou tocar o arco na parte mais alta das cordas, né? Que é aqui próximo do cavalete. E essa pressão feita nas cordas
tira desse furo, né, o som do instrumento. É importante lembrar que o instrumento aqui por dentro, né, a gente não está vendo aqui, mas ele tem duas partes importantes. Ele tem de um lado aqui dentro, né, ele tem a alma, que é um pino, que está em pé aqui exatamente nessa altura, né, ele está entre lá dentro, daqui até aqui, ele está segurando esse formato aqui do instrumento, né? E ele é tão importante, né, que ele se chama alma do instrumento. Às vezes o instrumento está com um som diferente, um som que não está muito ideal, aí o luthier, o músico leva no luthier, o luthier trabalha, ajusta essa alma aqui dentro, numa posição estratégica, bem calculada, existe todo um estudo para isso, e aí vai alterar e vai melhorando o som do instrumento. Isso aqui não dá para ver, mas depois eu vou colocar um desenhozinho do lado que vai ser a alma do instrumento. Do outro lado eu tenho a barra, né, a barra harmônica, que por dentro também trabalha esse reforço do instrumento. Agora falando do arco, pessoal, nós temos a vareta, certo? Nós temos a crina do arco, ok? Essa crina, a extremidade aqui de baixo está numa peça que se chama nós, que é essa peça aqui. Eu tenho o botão, que é um parafuso também que regula, ele aperta e afrouxa e aperta a crina, né? Temos aqui a guarnição, isso aqui, que eu coloco, né, a mão. E eu tenho a ponta do arco. A crina, então, é dividida em 3 partes. É o talão, o meio e a ponta, tá? Eu vou ter exercícios, lições, músicas que eu vou trabalhar com arco no talão, o arco no meio e o arco na ponta, só para assim, para saber a divisão do arco. Tá joia?